Então, hoje nós vamos estudar, dentro de Rosídeas, as famílias Fabácea e Malvácea. Então, Fabácea também ela pode ter o segundo nome, a família Leguminosa ou Fabácea. Então, esses dois nomes são aceitos pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Essa família cosmopolita é a terceira maior família dentro das angiospermas. Elas apresentam, para vocês verem, 19.500 espécies e 770 gêneros, segundo o grupo de botânicos que trabalham com as leguminosas, um trabalho realizado em 2017 sobre a filogenia molecular do grupo. No Brasil, há cerca de 2.700 espécies, 200 gêneros. Então, as Fabáceas, através desse trabalho realizado por esse grupo, foram criados, no caso, foram formados 6 clados e cada um pertencendo a uma subfamília. Dessas 6 subfamílias, 2 são as maiores em número de espécies, né? As Caesalpinioideae e as Papilionoideae. Então, antigamente já existiam esses 2 grupos e mais Mimosoideae. A Mimosoideae entrou para dentro de Caesalpinioideae, então elas estão ocupando esse espaço aqui, né? Então, nós vamos hoje conhecer algumas no caso, a maioria pertencem a essas 2 subfamílias, as espécies, né, que nós vamos ver hoje. E, além disso, as Fabáceas, essa família, ela é considerada a segunda maior família em importância econômica depois das gramíneas ou poáceas. Bom, segundo o APG4, 2016, então nós temos as Eudicotiledôneas aqui como o maior grupo, como nós já vimos anteriormente, e as Rosídeas estão aqui, o grupo que a gente vai estudar agora, né? Então, as Fabales, nós vimos na aula prática, no caso, né, as Fabales, as Malpighiales e as Malvales, certo? Então, esse grupo de plantas, no caso, então aqui, olha, elas também formaram 2 clados aqui, 2 grupos, as Fabídeas, dentro das Rosídeas, e as Malvídeas, né? Bom, então aqui nós temos algumas espécies para vocês verem a morfologia das inflorescências, das flores, né? Ela, logicamente, ela é super diversa, mas nós temos aqui alguns exemplos, né, para lembrar a vocês. Então, essa planta aqui é a árvore do tamarindus, o tamarindus indica, que ocorre lá na Rural, no prédio 1, no jardim do prédio 1, né? A Caesalpinia férrea também, o pau-ferro, que também tem esse caule assim esbranquiçado. Quando a gente entra na Rural, então tem uma ileia só de pau-ferro, né? Tem a caliandra, com esses estames maravilhosos aqui, alongados, e dessa cor que chama atenção, né? A ervilha, então coloquei uma comestível aqui, né? As flores da ervilha, né? Inflorescência aqui. A mimosa pudica, que é a dormideira, e uma crotalária com suas flores amarelas, né? Ela é chamada também, é conhecida como guiso de cascavel. A do barulhinho dos frutos dela. Bom, como características principais, nós temos, em relação ao hábito, nós temos desde ervas até lianas, né? Trepadeiras vigorosas, bastante lenhosas, que podem ou não apresentar gavinhas, né? Uma característica importante também das suas raízes é que formam nódulos nitrificantes pela presença das bactérias que são chamadas de Rhizobium. Essas bactérias, elas acumulam nitrogênio e é bastante interessante essas leguminosas que apresentam essa característica, porque podem ser utilizadas nas plantações em locais de culturas que têm o déficit de nitrogênio. Então, eles podem plantar e naturalmente esse solo ele vai enriquecer, ele vai
ficar, se houver um déficit, ele vai ser mais produtivo, porque esse déficit vai ser, logicamente, reposto nitrogênio naquele lugar, naquela área plantada, né, para que ocorra o sucesso daquela determinada plantação. Então, isso é característico de leguminosa, nas raízes que ocorrem. Isso aqui são raízes dela, tá? Enquanto as folhas, elas são geralmente compostas, pouco gênero, um gênero, poucos gêneros têm folhas simples, e elas podem ser compostas pinnadas, como é o caso aqui, ó, do amendoim, né? O araxe pode. Aqui vocês têm uma folha composta de 4 folíolos, tá vendo? Então a gema é bem aqui na base, tá na base, né? Então são 4 folíolos. Nós temos as folhas bipinnadas. Essas folhas podem ter estípulas, as estípulas podem ser também transformadas em espinhos, porém, aqui a gente está vendo também o pulvino, que é uma característica bem importante, todas elas apresentam pulvino, que é essa dilatação da base aqui, do pecíolo, né? Na base do pecíolo, e ela tem uma função mecânica na folha, então dá um movimento à folha, não deixando que ela quebre com um vento muito forte e tal. Então, não só a leguminosa tem essa característica, mas também outras famílias das eudicotiledôneas. Bom, em termos do amendoim, é interessante a gente falar sobre o amendoim. Ele é desenvolvido na parte do subsolo, né? Porque o pedicelo das flores são bem longos e depois de fecundados eles são, vamos dizer assim, projetados para baixo, e o fruto logicamente, na sua extremidade, eles são jogados aqui para o solo e eles penetram no solo e desenvolvem aqui embaixo. É bem interessante essa característica, né? Bom, em termos de flores, as flores são bissexuadas, né, ou hermafroditas, têm um hipanto curto. As sépalas são 5, elas são geralmente conatas, quer dizer, elas são unidas, então elas são geralmente gamosépalas, mas podendo também haver diálise, mas principalmente são unidas, gamosépalas, tá? Nas pétalas, elas podem também ser livres ou conatas, podem ser, então, dialipétalas e também podem ser gamopétala e com 5. Então, elas são pentâmeras. Aqui vocês têm a flor do pau-brasil, tá vendo? Com 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Uma delas é bem diferente, então apresentam corola zigomorfa. Também a gente vai ver que depois podem ocorrer flores com corola actinomorfa, né? Os estames geralmente são 10, mas pode ser de 1 a numerosos, podem estar conatos ou podem estar unidos, ou podem ser livres, podem ser monadelfos quando formam um grupo só, ou diadelfos quando a gente vai ver, aqui, ó, o exemplo, esse aqui é diadelfo, ó. Tem aqui os estames unidos e um livre, tá? O ovário é súpero, né? O carpelo tem geralmente um carpelo só, uma folha carpelar que se fechou, e na sutura aparecem os óvulos. Os óvulos, então, eles são de placentação parietal, né? E pluriovulados. Aqui é um corte transversal do ovário, apresentando um óvulo e só um lóculo. Bom, em relação aos frutos, existem frutos drupas, mas drupas, traspédios, lomentos, podem ter tipos diferentes, bacáceos, né? Podem ser legumes bacáceos também, pode ter sâmara, mas o principal são os legumes, vamos dizer assim, o fruto típico das leguminosas, né? Então, aqui vocês têm um fruto típico, ó. Aqui vocês têm
um legume também, no caso do amendoim. Aqui um legume bacáceo, esse aqui é seco. Esse aqui é um lomento. E aqui eu trouxe para vocês o Desmodium incanus, que é essa espécie, onde eles têm o lomento. E na superfície dos frutos existem cerdas ou ganchos, ó, e bem microscópicos, que só dá para ver no MEV, no microscópio eletrônico de varredura, como é o caso aqui, que está sendo mostrado. Isso aqui, eles estão sobre a superfície desses frutos. E é por aí que esses frutos eles são dispersados pelos animais, porque eles ficam fixos. Ó, até nas roupas mesmo, nossa, quando a gente vai para o campo, com volta cheio de carrapicho, né? Que são os frutos do Desmodium, tá? Então, bem interessante, né? Bom, então aqui nós temos uma prancha mostrando aqui, ó, as pétalas nessa espécie, né? As pétalas, no caso, formam um tubo unido, conatos. Então, as flores aqui tem corola gamopétala, aqui gamosépalo, cálice e muitos estames, polistêmones, né? Aqui a folha, vocês estão vendo uma folha composta, isso tudo aqui é a folha, então aqui fica a gema, né? O fruto legume, aqui um corte longitudinal do ovário mostrando que ele apresenta muitos óvulos nas paredes, um ovário unilocular, unicarpelar, tá? E aqui é um dos folíolos aqui, ó, dos folíolos que tem um pulvino bem na base. Então, além de ter pulvino aqui, né, aqui na base da folha, também tem na base desses folíolos. Aqui uma outra espécie, são espécies de sena, de A a J. Então, esse grupinho aqui são as senas, olha. Então, vocês têm dimorfismo nas anteras, então aparecem anteras com a decência poricida, olha aqui os porozinhos, tá? De tamanhos diferentes. E também existe o estaminódio, né, nessa planta. Então, além de ter os estames, existe o estaminódio. Já aqui nós temos outra espécie que estão mostrando também, aqui olha os frutos dela, aqui os frutos dessa espécie aqui, as folhas pinnadas, né, a inflorescência, com flores de corola de alho pétala, né, aqui as folhas pinnadas, e aqui vocês veem o estilete, não, o ovário, o estilete e o estigma, tá? E as sementinhas aqui, tá? Para mostrar um pouquinho mais da variação morfológica que a gente pode ter, né? Então, essa flor aqui, ela é zigomorfa, ela tem unha, estão vendo que bonitinha aqui? Ela tem uma lâmina mais larga e depois ela vai estreitando-se para a base, né? Bom, em relação à importância econômica, como nós falamos, é a segunda. Olha só, na parte alimentícia, vocês têm grão de bico, soja. Puxa, nós estamos super bem na exportação de soja, né? Glycine Max. O Arax, que a gente já viu, o Arax hipogea, que é o amendoim, as lentilhas, as alfavacas, os feijões, tudo isso, a ervilha, o tamarindo, então a gente usa na nossa alimentação, né, básica. Então, é super importante esse grupo de plantas, né? Além disso, a madeira, nós temos a cerejeira, Amburana cearensis, o angelim, a sucupira, o jacarandá da Bahia, a braúna. Como ornamentais, temos, vocês conhecem bem, a bauínia, a variegata, que é a pata de vaca, a barba de barata, o sombreiro, aqui o flamboyant, acredito que todos conheçam, lá na faculdade tem
o flamboyant, tem o pau-ferro, que vocês já viram, né? E como forrageiras, o medicago, a alfafa, o trevo doce, a fava, as vícias, né? Então, esse grupo é um dos grupos maiores que a gente tem dentro das angiospermas, né? Nós já vimos o terceiro maior. Em termos de malvácia, vocês conhecem bem esse grupo, que as malváceas vocês conhecem porque estão sempre vendo hibiscos. O hibiscus é uma planta bem comum, ela é bem cultivada, ela tem jardins, em casas, né, jardins de casa, ela aparece muito e ela já foi bastante ilustrada, essa planta, né? E também tem o chá de hibiscus, que é bastante gostoso, que eu já até experimentei, né? Então, estou falando de malvácia, sim, hibiscus, que é o que vocês conhecem mais. Mas, olha só, são 4.220 espécies, ela é pantropical, sua distribuição, e cerca de 250 gêneros, é muita coisa, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 134 espécies e 33 gêneros, tá? Então, bem representado, está bem representado aqui. Bom, tradicionalmente, em termos de taxonomia, as malváceas, a malvácea, né, essa família era considerada distinta das famílias Sterculiácea, Tiliácea e Bombacácea. Mas foi realizado um trabalho de filogenia, recentes trabalhos, e verificou-se que a família, essas outras famílias aqui, elas entraram para dentro de malvácea formando um clado das malváceas, sensulato, e, no caso, formaram-se grupos dentro das malváceas, clados dentro das malváceas, e essas famílias aqui, que existiam anteriormente como independentes, elas, no caso, elas foram consideradas subfamílias, foram criadas subfamílias dentro de malvácea. Então, por exemplo, Bombacoideia, né, Sterculiideia também, são subfamílias dentro do grupo de malvácea. Então, a gente está estudando malvácea no senso lato, quer dizer, no senso bem abrangente, que abrange também aquelas famílias anteriores que eu lhes falei, e aqui nós vamos ver tudo junto, né? Não é malvácea só senso estrito, separadinha, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos, né? Então, aqui nós temos a ceiba especiosa, que tem lá na Rural, né? Aqui a barriguda, que é bem característica lá da caatinga e tal, as cidas, né? Então, elas podem ser árvores, arbustos, lianas e árvores também. As folhas são simples, alternas ou podem ser compostas. Aqui estão mostrando uma folha composta com 1, 2, 3, 4, 5 folíolos, né? As folhas são alternas, com estípulas, a margem pode ser inteira ou então serreada. A inflorescência aqui, ela pode existir, formada de várias flores, aqui na dombeia, né? E podem ser também solitárias as flores, constituídas só de uma flor. Há uma redução e forma uma flor. Bom, além disso, as flores são geralmente bem vistosas, bissexuadas, né, ou hermafroditas, raramente unissexuadas. Então, vocês veem que tem uma cor vibrante, elas chamam atenção. As flores são, geralmente, são flores grandes, coloridas, né? E muitas delas apresentam o calículo, que é uma bráctea que protege a mais o botão, né? Além do cálice da corola, que são vestígios protetores. Então, também tem o cálice ou epicálice, que fica na base do... o cálice fica abaixo dessa estrutura. Então, vocês estão vendo aqui o cálice, por cima, né? Mais para fora, no caso, o calículo. Então, vem o calículo, o cálice, depois vem a corola.
Bom, o cálice geralmente ele tem 5, ele é 5 mero, quer dizer, ela é uma flor pentâmera, porém pode ter de 3 a 5. Geralmente é gamosépalo e raro dialisépalo. A pré-floração é valvar, quer dizer, as sépalas se tocam. E a corola também, geralmente 5, ela é pentâmera, ela tem 5 mera. E pode variar de 3 a 5, ela é dialipétala, e a pré-floração imbricada. Então, uma pétala, ela sobrepõe a outra, a parte, quando a gente corta no botão floral, a gente vê isso, né? Depois dela aberta fica difícil, mas se vocês observarem, uma está sobre a outra, a margem dela aqui. Forma um tubo estaminal, esse tubo estaminal o androceu, né? Então, elas podem ser isostêmones ou poli, no caso aqui, polistêmones. E aponta o estigma aqui fora também, ó. Tá vendo? Bem pequenininho. Como tá pequena, então ela tem um tubo estaminal longo, alongado, que traz as anteras na parte bem, vamos dizer assim, apical. E saindo por dentro desse tubo, nós temos o estigma. Então, a parte reprodutiva fica bem aqui exposta, né? As anteras podem ser monotecas ou bitecas. Bom, o gineceu, ele é proveniente de um ovário súpero, geralmente de 2 a muitos carpelos, pode ter de um também, mas geralmente de 2 ou mais. Né? Plurilocular também, de 2 ou mais. A placentação é axial, aqui tem um eixo, ó. Aqui é um carpelo, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóculos, nessa planta aqui do malvaviscos, e vários óvulos, tá? Que aqui só tá dando ver para 5, que foi num corte, mas ele tem uma quantidade, não tem aqui, não tá dando para ver no corte longitudinal. Em termos de fruto, nós temos o Theobroma cacau, que é uma baga, o cupuaçu também. Esse fruto aqui é um fruto esquizocarpo, com folículos, né? Temos isso em triunfeta, aputilum. A cápsula, o algodão, né? Que também é uma malvácea. E aqui são os tricomas, né? Então, quando abre a cápsula, se expõe esses tricomas, que é o algodão. Também o quiabo, né? Esse grupo das malváceas também eu não incluí aí, mas ele apresenta muita mucilagem. Então, vocês observam isso quando vão comer um quiabo, que geralmente se prepara antes para retirar essa mucilagem, né? E também existem muitos nectários florais nesse grupo. Bom, podemos ilustrar, né, as malváceas, podemos exemplificar essas malváceas, essas de interesse econômico, como o algodão, o cacau, o quiabo, o cupuaçu, as paineiras, como ornamentais, os hibiscos, os malvaviscos, a lanterna japonesa, a astrapeia, né? E outros gêneros também conhecidos, como a soita-cavalo, a loerreia, o carrapicho de carneiro, triunfeta, o guanchuma, as cidas, né? A pavônia, as barrigudas e o sacarrolha, que é chamado de helicteres. Então, eu estou falando aqui o nome do nome popular dessas plantas, mas, na verdade, elas têm um nome científico aqui, né? Bom, então, hoje nós terminamos o nosso estudo sobre malvácea, então, até a próxima aula.